Estamos aqui na 16ª semana de aula, é semana pra caramba. Professor, Oi, boa noite. Quem tá falando aqui é Herbert. oi Eu queria Herbert, avisar que hoje eu não vou acompanhar a aula porque eu tô meio doente aqui, entendeu? você tá com gripe, é? Tô meio gripado. Tem uma gripe aí rondando a cidade, viu? Mas é sempre bom fazer um teste de Covid, se você puder fazer isso, sempre é legal, viu? Boa Certo, sorte mas eu acho aí. que foi porque eu tomei a vacina tem pouco dia. Tá, mas assim, mesmo vacinado, as pessoas pegam, tá? Então fique assim, a vacina evita que você tenha complicações, né? Mas ainda pode pegar e pode transmitir. Fique atento a isso. Boa sorte, vai descansar, mas está gravado aqui, tá? Então, algumas coisas vão ser Certo, particularmente importantes, fique atento à gravação, tá? No YouTube. tranquilo. Ok, como eu ia falando, minha gente, 16ª semana, aula pra caramba, tá? Semana pra caramba. Isso é muito bom porque deixa a gente cumprir o nosso conteúdo, a gente consegue fazer as coisas. Quando tem um semestre curto, isso não é possível. O primeiro semestre, quando a gente retornou do Covid, teve, eu acho que 7, 8 semanas. Naquela época, eu julguei inviável cobrir o material de física, né? Ah, em 7, 8 semanas. Então vocês viram aí a quantidade de material que a gente cobriu, foi muita coisa. Para cobrir com folga, com tranquilidade, a gente realmente precisa de um prazo mais longo, né? Então tomara que os semestres se mantenham nesse comprimento nos próximos semestres. Ok? Bem, vamos lá. A gente tem muita coisa que falar. Hoje, 1º de dezembro, tá o quadro de avisos e lembretes. As aulas estão no YouTube, essa aula vai para o YouTube, essa é a última aula que vai para o YouTube. Então eu não vou colocar mais nenhuma aula no YouTube. Isso quer dizer que se você está fazendo apontamentos e se preparando para entregar os apontamentos, eu vou estar liberando justamente o site para upload a partir da sexta-feira, tá? Vai estar aberto, então vocês vão poder fazer o upload lá, ok? Então vai ficar aberto até a próxima semana, tá? Na terça-feira, ok? Muito bem. O segundo mini teste eu já devolvi para vocês, eu passei via mensagem do Google, eu acho que isso é o mais eficiente, tá? Eu já tinha divulgado o gabarito, vale um comentário, tá? Realmente, na última hora, eu fiz uma modificação nas minhas questões, logo antes de publicar a avaliação. Então, eu adotei um coeficiente de 0,4 para o atrito das questões que envolviam mola, tá? De fato, eu fiz uma modificação de última hora por algumas razões, tá, peculiares do momento. Aí eu botei 0,8. De fato, 0,8 não causa movimento, tá? Não há movimento do objeto, porque não tem a mola não tem força suficiente para para começar o movimento. Então, quem realmente explicou isso, disse que não há movimento, ganhou crédito total, mas de certa forma me frustra, porque o legal ia ser preencher a tabela toda em seus detalhes, tá? Isso quer dizer o seguinte: como o mini teste prepara para a segunda avaliação, o segundo mini teste prepara para a segunda avaliação, você pode contar e esperar uma questão que vai explorar uma mola que movimenta e tem atrito. Eu não vou colocar, claro, uma tabela toda para você preencher, tá? Mas eu imagino que você consiga preencher pelo menos algumas linhas de uma tabela desse tipo, que você saiba fazer quando tem atrito. Ok? Muito bem. Então isso aí resolvido, já está entregue. Refeitura do experimento 1, tá? Quem entregou foram pouquíssimas equipes que entregaram a refeitura, foram 2 apenas. Então eu já fiz a correção e já devolvi hoje mesmo, ok? Então eu imagino que isso aí então encerra a refeitura do experimento 1. Quem refez o experimento ganhou uma pontuação a mais, especialmente quem teve cuidado de corrigir as coisas que eu fui apontando na primeira avaliação. Claro que eu fui atrás o quê? Do desvio do calor específico, tá? Aconteceu que as duas relatoras que entregaram não conseguiram o valor, né? O valor é por volta de 200, tá? Então, se você faz a conta toda certinha, vai dar 200, ok? Então, isso aí encerra essa parte da refeitura. Eu aproveitei e lancei as notas da unidade 1 no Swap, tá? Porque elas estão fechadas. As notas da unidade 1 incluem, e aí tem lá no plano de curso, tá? Então, no PDF que eu divulguei, vocês têm acesso aí no site,
Unidade 1, ela é composta de mini teste 1, mini teste 2, experimento 1. Ok? E a nota da unidade 2 vai ser segundo mini teste, segunda avaliação, experimento 2. O experimento 2 se encerrou ontem à noite, prazo de entrega. Tá, eu não tive tempo ainda de olhar, vou estar olhando isso aí para corrigir. Eu espero devolver isso até a segunda-feira, tá? Fica Professor, aberto então. Oi, pode falar. eu não entendi essa nota da unidade 1. Eu olhei lá no SWAP, eu vi, mas eu não entendi. Eu vi que tem peso Ela 4, né? Mas tem lá a nota que eu não entendi o que é que ela significa. repare só, boa pergunta. Eu sigo as fórmulas que eu publiquei no plano de curso. Então, se você abrir o plano de curso, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Ok, repare só. Eu sigo essa tabela aqui, só que tem um problema. Qual é o meu problema? Então, tá vendo aqui? Primeiro mini teste, unidade 1, vale 2 pontos. Primeira avaliação é unidade 1, vale 6 pontos. Aí, novamente, trabalho experimento, a combinar, unidade 1 vale 2 pontos, ok? Então, você soma isso, vai dar 10 pontos, ok? 10 pontos você traz para aqui, para essa fórmula, e multiplica por 3. Também tem a média composta, né? Então, unidade 1 vale até 10 pontos. Aqui é a unidade 2, tem um errozinho de digitação, tá? Então, é a unidade 2 mais a nota da integradora. Agora, observe, lá no site, você não consegue ponderar para fazer essa média. Então, embora eu lance unidade 1, unidade 2 e integradora, eu não consigo que ele faça a média. Por que eu não consigo fazer a média? Porque ele só aceita peso de ponderação inteiro. Então, peso de ponderação, aqui, se você olhar a equação, olha aqui, ó, vai ser o quê? 3 sétimos, tá vendo? Então, unidade 1 é multiplicado por 3 sétimos para somar com 3 sétimos da unidade 2, mais 1 sétimo vezes a integradora. Então, essa fórmula quer dizer isso. Como eu não tenho números fracionados para ponderar, eu sou obrigado a fazer a multiplicação por 3 sétimos antes de lançar a nota. Então, ali é a nota do seu primeiro mini-teste, a nota da sua primeira avaliação, a nota do primeiro experimento, tá? Que são somadas e são multiplicadas por 3 sétimos, ok? Então, isso vai acontecer também para a unidade 2 e vai acontecer para a integradora. Só que a integradora ela vale até 10 pontos e ela é multiplicada por 1 sétimo. Ok? Muito bem, então isso tudo aí, então essas 3 notas que eu vou lançar lá no portal vão ser apenas somadas, tá? Então ali é uma pontuação que já é uma pontuação final, você vai somar unidade 1, unidade 2, a integradora. Se você, ou qualquer pessoa tiver uma dúvida ainda quanto à nota e fazer conta, essas coisas assim, você deve estar verificando suas notas, deve ter guardado seus documentos, né? Isso está online também. Você deve pegar e somar e fazer a conta junto e garantir que está tudo certinho, né? Então, eu uso planilhas, as planilhas às vezes pode ter algum erro, alguma coisa assim, então fique atento. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar uma mensagem em particular e a gente pode até marcar um horário para a gente estar explicando isso. Eu gosto das notas o mais transparente possível. Eu não vou divulgar a tabela de notas, tá? Porque isso aí infringe na privacidade de cada um. Então tem gente que não quer que sua nota divulgada. Então eu não faço isso, ok? Muito bem. Aí volto aqui. Eu respondi sua pergunta? Respondeu, professor, obrigada. Tá bom, ok? Então parece um número pequeno porque foi multiplicado por 3 sétimos. 3 sétimos vai dar Foi esse o meu dito. Eu falei, menos do que um meio, aí aí fica esquisito, é verdade, ok? Boa observação. Professor? Oi. Sobre a final, não que eu esteja contando aí para a final, mas... Eu espero que ninguém vá para a final, mas aguenta aí, que daqui a pouco eu vou falar sobre a final. Daí você faz a sua pergunta, pode ser? Vamos aqui na ordem, tá? Tranquilo. Então, nota da integradora, que é o próximo item. Então, nota da integradora,
a gente está sem poder fazer a integradora. Eu sou um dos organizadores da integradora, inclusive, então sou eu que organizo as avaliações. Eu organizei as avaliações nos últimos 2 anos quase, então todo o processo de compilar, de motivar os professores para produzir questões, juntar, fazer uma resolução antecipada para ver se tem algum erro, quando é de minha competência, tá? Ou então buscar outras pessoas que possam estar verificando, para sair a prova mais redonda possível, né? Então eu faço parte da comissão, eu e sempre mais 2 professores que têm mudado, né? Então eu sou um defensor da integradora. Infelizmente a integradora não faz sentido no cenário remoto. Okay? Como a gente está passando para a fase 2 e assim por diante, semestre que vem eu espero que a integradora já esteja rodando novamente, tá? A integradora é um ponto meio polêmico entre os alunos, né? Porque às vezes as notas da integradora ajudam a média das avaliações, mas isso é mais raro. A integradora vem atrapalhando a média das disciplinas, né? Então eu tenho visto isso. Bem, aí é uma situação que pode ser discutida a nível de conselho, então vocês têm seus representantes, coisas desse tipo, pode estar sempre motivando. Então, eu interferi várias vezes para que a nota integradora não fosse colocada de uma forma que fosse tão danosa. Então, a gente desenvolveu alguns mecanismos então, para proteger mais essa situação. Bem, dito isso, eu lanço a nota integradora com base em uma avaliação subjetiva, tá? Então, quem está chegando no final do semestre, participou das aulas, pode contar com uma nota muito boa, né? Então, participou das aulas, fez as avaliações, está chegando no final, né? Então, com base nisso, uma avaliação muito superficial, porque a gente não está no dia a dia olhando olho no olho, que é o melhor, mas esperem uma nota boa para a integradora, ok? Muito bem. Experimento 2, como eu falei, se encerrou ontem, vários grupos integraram, alguns integraram um pouco atrasado, não tem problema, isso é uma coisa que foi passada lá em outubro, né? Então você teve bastante tempo para produzir, mas aí pode ser que demorou mais um pouquinho, tudo bem, mas entregou. Mas eu espero que todos que iam entregar já entregaram, né? Vocês formaram equipes, eu vi, né, de 2 a 4 alunos, que é justamente o que a instrução pede. Muito bem. A gente chega agora no ponto da segunda avaliação. A segunda avaliação, se você olhar lá no meu calendário, e eu estava olhando o calendário, a gente foi muito legal no calendário, a gente cumpriu a maioria dos nossos objetivos nas datas especificadas, então a gente foi seguindo, foi derrubando lá os itens tranquilamente. A segunda avaliação, porém, devido à questão, lembra aquela aula que eu comecei de rotação, aí eu vi que a turma estava com dificuldade básicas em rotação, então a gente pegou e foi levar isso, quebrou isso, a gente gastou uma quarta-feira inteira só falando da descrição, né, que não era a descrição da rotação, a descrição angular, que não era o planejamento, tá? Então a gente fugiu um pouquinho, isso atrasou um pouquinho, então eu acabei empurrando a segunda avaliação para mais adiante, ok? Se você olhar também, já tinha um indicativo disso lá no plano de disciplina, você vai ver que a data da segunda avaliação está de uma cor diferente. Ela era sinalizando que provavelmente a gente ia ter que mudar o dia. Então lá no início do planejamento eu já sabia que era possível que isso iria acontecer. Muito bem. Então a gente tem algumas opções, tá? Uma delas seria manter amanhã, quinta-feira, e fazer 2 horários, estendendo além das 9 horas e até as 10 horas, por exemplo. Ou a gente pode passar a avaliação para o sábado de manhã. Eu não sei como é que está a agenda de vocês. Ou, que é a minha opção predileta, seria se vocês já tiverem a data vaga, né, não sei dos outros professores, mas se vocês tiverem a data vaga segunda-feira, a segunda-feira para mim está ótimo. O problema da quarta-feira, da semana que vem, é que é feriado, e é um feriado católico, então eu não gosto de fazer avaliação no dia de feriado católico, tá? Então, ou feriado de qualquer tipo desse tipo. Religioso, né? Não sei por católico, mas feriado religioso eu não gosto de estar invadindo, porque cada um tem sua crença, né? Então, fica essas 3 possibilidades aí. Eu queria que vocês se manifestassem aí qual que é o melhor para a gente poder decidir aqui, fechar o martelo. Pode ser amanhã, nos últimos 2 horários, não, o último horário mais um extra, né? Pode ser no sábado de manhã a partir das 8 até as 10h30, então seria de 8 às 10h30, ou na segunda-feira, aí o horário podia ser 6 horas, de 6 até as 8, né? Se vocês tiverem esse horário livre,
Então, só por curiosidade, algum de vocês está tendo aula na segunda-feira? Eu tenho aula dia de segunda, mas essa segunda especificamente não mais. Tá. Eu, Mais segunda, alguém? só tem PBL agora. O PBL é na segunda-feira? Eu tô sem essa data. Às 8 Então, horas. pronto. Então fica ruim fazer a avaliação logo antes do PBL, tá? Exceto se não tiver outra alternativa e a turma quiser. Mas a minha. Aí eu prefiro sábado de manhã. Eu trabalho sábado de manhã. Também tem a terça-feira à noite. Eu não sei como é que vocês estão de aula na terça-feira. Eu acho que deve ter aula na terça-feira, né? Terça tem de cálculo, ZIU. Você tem prova de cálculo, né? Tá. Professor? Quinta, Oi, pode falar. materiais de terror. Desculpe interromper, Arthur. Sim. O senhor também poderia ter Oi, uma Arthur. opção, liberar a prova mais tarde, pós o PBL, e dar o tempo de duração. O que o senhor acha? Não, eu acho Não, que por vocês vão causa estar do pessoal que cansados trabalha depois no do terceiro PBL. turno. Exatamente. Eu acho que vocês vão estar cansados depois do PBL. Não é uma. Tipo assim, obrigado, Arthur, Professor. por ser criativo nesse aspecto, mas Professor. eu teria dificuldade nisso. Pode falar. Eu tenho Diga. uma sugestão que eu acho que é melhor, é o senhor fazer na sexta, porque sexta-feira é um dia que ninguém tem aula. Então, não nessa quinta, nessa sexta-feira. Essa é a minha sugestão, aí o pessoal tem que se posicionar. Tá. Dia Eu 8. acho. Luciano, Sexta, dia 3 ou dia 10? Dia 8 não é feriado? Isso. Então aí eu não posso dia 8. Aí, dia 9 é o último dia da unidade. Pode ser dia 9 também. Para mim fica ruim porque, bem, não fica tão ruim porque nossa final é dia 15, né? Então aí teria alguns dias aí de diferença entre a final e É porque dia 10 a gente já tem a prova de cálculo também. Boa parte da turma aqui vai fazer dia Tá. 10. Né? tá Dia certo. 9 ficaria mais coerente mesmo, pela questão do tempo, para fazer também a final e tal. Isso, exatamente. Pronto, então fica marcado para quinta-feira, dia 9. Pode ser 6 horas, ou pode botar 6h30. 6h30 seria porque quem não chega cedo pode começar a partir de 6h30. De 6h30 até pode ser às 9 horas, não tem problema. Tranquilo? Podemos bater o martelo nisso então? Tá tendo impasse aí nos comentários aí do. Deixa eu ver aqui o comentário como é que tá. Então, Lecival, você tem aula na quinta-feira. Na quinta-feira, dia 9 mesmo. Não encerrou a disciplina ainda não? Não. É aula parte. Então a gente pode fazer começando das 8 horas até às 10 horas, porque 8 horas é meu horário, então tipo assim, tá livre. Então pode ser de 8 até as 10. Fica Professor? tranquilo? Diga. No caso, eu trabalho à noite, entendeu? Por exemplo, 10 horas para mim eu já tô no roteiro da empresa e aí já passou do horário de aula, entendeu? Por exemplo, aí vai aliviar para um e apertar para outro. É complicado, aí que entendeu? tá. Peraí. Ô, Aí que tá. Lecival, a sua aula acaba 19h50 mesmo, ou o professor às vezes termina antes, Lecival? Lecival, você tá falando, mas eu não escuto o que você tá falando, não. É melhor você escrever. Ele falou 19h50 que a aula dele acaba, pelo que eu Acaba de entendi. 9h50. É isso mesmo, Lecival? Eu sei que esse é o tempo do calendário, né? Mas é porque eu sei que também às vezes os professores liberam um pouco mais cedo. E aí o que é que eu iria Exatamente. sugerir? Das 19h30 às 22h, entendeu, professor? Era essa a minha sugestão. Se Lecival tiver de acordo, pode ser 19h30 até as 22. Você está de acordo, Lecival? Pode ser, pronto. Professor, teria como Então, o senhor fazer uma prova separada, liberar para mim mais cedo, porque para mim não dá, porque eu trabalho à noite. Entendi. Ezequiel, que vai trabalhar à noite, né? Você teria como fazer na quarta-feira? Ou para você era ruim, feriado? E professor... Para mim, mas é isso, quarta-feira todo mundo pode, mas é feriado, assim, eu não gosto muito. Se não tiver outra alternativa, eu vou lançar mão disso, entendeu?
Então, a gente não tem um acordo com a quinta-feira. Sábado de manhã tem algumas pessoas que trabalham. Segunda à noite tem o PBL. Na terça à noite vai ter a prova de cálculo. Então, eu fico... Professor, sábado Oi. só poderia ser pela manhã ou poderia ser pela noite também? Não, sábado pela manhã, até meio-dia, né? Eu não colocaria uma prova sábado à noite. Ezequiel, você não pode fazer a prova até 21h50, que é o horário habitual da aula? Não, cara, eu posso fazer até 9h30, cara. Habitual, 9h50. O professor então... está liberando 19h30, né? Tá, então eu vou fazer isso. Eu vou colocar ela na quarta-feira. Na quarta-feira, às 18 horas. Tá ok? Professor, Diga. por que o senhor não coloca, então, com horário mais estendido para adaptar todo mundo? Coloca das 7 horas até as 10 horas. Porque aí o Lucival vai aproveitar esse tempo maior, porque ele vai ter em aula, e o Ezequiel vai poder sair mais cedo, né? É isso que eu iria sugerir, concordo. Muito bom. Professor, você pode liberar 30 minutos antes para Ezequiel fazer a prova, enquanto os Então, outros Ezequiel, esperam um você tempo a começaria às aguardar. 19 horas, Ezequiel? Não, no Combinado, caso... então. Pode ser, professor. Fica bem... Dá para Você todo começa às mundo 19 colocar. horas e você Mas é termina isso. até às 19. Até Então você tem 19, 9h20, até 9 horas você 9h30. terminou, e aí Isso. quem começou às 8 horas vai até às 10 horas. Combinado, então? Sim, fica bem melhor. Pronto, batemos o martelo, então. Pronto. Ok. Tá bom, então vamos adiante. Depois eu vou colocar uma nota no mural, só para lembrar que isso aí tá acertado, tá certo? Então vamos lá. Final vai ser em 15/12, tá? E a final é baseada nas 4 avaliações, ou seja, eu vou me basear no primeiro mini, na primeira avaliação, segundo mini, segunda avaliação. Então, eu vou fazer questões que exploram os mesmos assuntos. Então, não são as mesmas questões, mas questões que exploram os mesmos assuntos. Ok? Muito bem. Então, isso aí encerra meus comentários, tá? Eu vou estar sempre disponível, né, via Google Sala de Aula, então vocês podem mandar mensagem, eu vou procurar, então, estar respondendo conforme seja necessário. Calculando, então, o itinerário de hoje, a gente vai falar sobre o cálculo do momento de inércia. A gente vem falando sobre isso já desde a semana passada. A gente vai falar hoje sobre o teorema dos eixos paralelos, que facilita esse cálculo em algumas situações. Okay? E a gente vai fazer aquele exemplo que eu coloquei na última aula, que é na corrida da ladeira. Então, eu botei uma lata e um cilindro, né? Uma lata furada, né? Um cilindro furado e um cilindro sólido para descer uma ladeira rodando. Então, a gente tinha uma pergunta de qual é que chegaria no pé da ladeira com a maior velocidade. Então, a gente vai resolver esse problema. A gente vai fechar a aula falando sobre o torque na mecânica, que é nosso último assunto. Tá? O torque, quando você estuda o torque, você automaticamente tem acesso aos problemas de equilíbrio estático. Vocês têm uma disciplina voltada para isso, que é a disciplina de mecânica, tá? Ela é toda voltada para a situação de equilíbrio estático. Vocês vão utilizar muito esse conteúdo. Ok? Muito bem. Então, eu coloquei um exemplo para vocês na última aula, tá? O exemplo era simples. Você tem uma barra, tá? Que ela tem um comprimento de 2 vezes o raio dessa circunferência aí que está pontilhada, e ela gira. O eixo do giro é onde está o ômega, tá? Então, o vetor, velocidade angular, está bem aqui no centro, então ela vai girar em torno do seu centro. Então, ela vai ficar girando. De acordo com a regra da mão direita, o vetor ômega está saindo da página, tá? Da tela, na verdade, e então eu tenho uma rotação que você olhando para a imagem vai te dar a impressão de uma rotação no sentido anti-horário. Lembrar que anti-horário depende da perspectiva que você olha, mas está todo mundo aí olhando a tela na mesma perspectiva. Então, dá para a gente falar de horário e anti-horário. O item B, você tem a mesma coisa, só que a barra agora é menor. Então, a ponta da barra
externa vai dar uma volta em cima da linha pontilhada, enquanto que a outra ponta fica aqui, ó, bem no centro. Ok? Então a barra gira dessa forma. E a terceira situação é, eu tenho uma barra agora que é 1/4 da barra da primeira barra, tá? E ela está presa como se fosse em um fio, tá? O fio não tem massa, é uma massa desprezível em relação à barra. E a parte externa dessa barra vai seguir aí a pontilhada e vai rodar, enquanto que esse fio está preso justamente aqui onde está situado o vetor velocidade angular. Então, esse aqui vai ser o eixo de giro. Então, em todos os 3 problemas, o eixo de rotação está no centro da circunferência. Tá? Na situação da esquerda, o objeto tem o centro de massa dele justamente no centro de rotação. Aqui à direita, o centro de massa, então no item B, desculpem, o centro de massa, tá, vai fazer uma volta menor do que a ponta, tá vendo? Então o centro de massa faz uma volta menor do que a ponta externa. E o mesmo é válido aqui. Ou seja, o centro de massa fica estacionário no item A. No item B, o centro de massa se desloca em uma circunferência de raio R maiúsculo sobre 2, então metade do raio é onde o centro de massa está no meio da barra, tá? E aqui, nesse último item, o centro de massa ele vai rodar, se movimentar, a uma distância de 3/4 do raio, tá? Então, o centro de massa roda aqui. Eu estou falando isso porque é bom a gente começar a observar o movimento do centro de massa, porque é justamente o que vai ser explorado no teorema dos eixos paralelos. Se você imaginar esse movimento aqui da esquerda, então você tem simplesmente o giro da haste. A haste está girando. Se você olhar o item B, tá? Esta haste ela tem uma rotação em torno do centro aqui da circunferência. E se você olhar ela fixamente, ela vai girar em torno de si própria. Ou seja, quando ela se movimenta aqui, tá? Ela vai parecer se movimentar em torno do seu próprio centro de massa. Então, onde está o mouse aqui é o centro de massa dela. Se você ficasse olhando esse ponto aqui enquanto a haste gira, você ia ter a percepção que a cada volta, tá, do movimento, você vai ter a impressão que esta haste, você olhando para esse ponto central, girou em torno de si própria. O mesmo é verdadeiro para o item C. Esta haste tem um movimento, tá, em torno do centro, tá, do centro de rotação. Mas se você fixar os olhos no centro de massa do objeto, a cada volta vai parecer que o objeto gira em torno de si próprio. Ok? Ou seja, em geral, se a rotação não é no centro de massa, você pode decompor qualquer rotação em 2 partes. Um movimento do centro de massa e outro movimento em torno do centro de massa. Então você vai ter um giro do centro de massa em torno do eixo de rotação e vai ter um giro do objeto em torno do seu próprio centro de massa. A gente vai explorar isso justamente lá no teorema dos eixos paralelos. Muito bem, então vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Vou lembrar aí como é que a gente fez na última aula. A gente falou o seguinte, olha, tem uma densidade linear. O que é densidade linear? É quantos quilos tem por metro. Quantos quilos de quê? Da haste. A haste aqui tem um comprimento, né? Então, pode ser 200 gramas por metro, pode ser 100 gramas por metro, tá? Se é em quilo, então é 0,1 quilos por metro ou 0,2 quilos por metro. É só isso, é um número. Se a densidade é constante, ou seja, se em todo ponto você tem 100 gramas por metro, então tem haste que não é assim. Tem haste que em um lado é 50 gramas por metro, na outra haste, do outro lado da haste é 100 gramas por metro. Depende, por exemplo, se você mudou o material. Então, se a haste é feita de 2 materiais diferentes, então, em um certo
certa parte você vai ter uma densidade, em outra você vai ter outra. Não é o caso aqui. A gente vai tratar a situação mais básica. A situação mais básica diz o seguinte, ó, a massa por metro é uma constante. Então eu posso dizer, se é uma constante, quer dizer que eu pego a massa da barra e divido pelo comprimento e eu vou ter a densidade linear. Então, operacionalmente, é assim que eu calculo se eu precisar. Aqui eu vou fazer um cálculo algébrico, então não vou fazer a conta agora. Bem, para calcular o momento de inércia, a estratégia é simples. Você vai dizer o seguinte, olha, eu vou pegar essa massa toda e vou dividir em pequenos pedaços. Então está aqui o primeiro pequeno pedaço, que eu vou chamar de dm. Tá? Por essa equação aqui de cima, você vê o seguinte, ó, que dm vai ser igual a lambda multiplicado pelo dl. dl é um pequeno comprimento da haste. Então eu estou dizendo, esta haste toda pode ser dividida em pequenos pedaços. Cada um dos pequenos pedaços vai ser a densidade linear multiplicado pelo comprimento desse pequeno pedaço. Então, eu vou usar cada um desses pequenos pedaços para calcular o momento de inércia. Por quê? Porque eu sei que o momento de inércia de uma massinha bem pequena que roda em torno de qualquer coisa vai ter um momento de inércia igual a massa multiplicado pelo o raio da trajetória elevado ao quadrado. Então, eu já sei como calcular o momento de inércia de um pequeno ponto. Bem, aí vem a parte chave aqui, que é lá do cálculo. A gente simplesmente fala o seguinte, isso aqui, essa expressão, lá no cálculo se lê de forma diferente. Aqui a gente fala o seguinte, olha, o momento de inércia vai ser a soma de todas as pequenas contribuições ao momento de inércia. Lembrar que a gente sempre tem a pergunta, para que eu quero o momento de inércia? Você quer momento de inércia para calcular a energia cinética de rotação. A gente quer para isso, é o nosso objetivo. Muito bem. Eu vou então fazer essa conta, a integral de DI. Bem, DI, como eu falei, é o momento de inércia dessa massinha. Então, o momento de inércia dessa massinha, a gente já falou quanto é que é, vai ser a massa multiplicado pela distância em que ela gira ao quadrado. Então, quem é R aqui, ó, dá para ver no meu desenho, vai ser esse L aqui, tá? Então vai ser o próprio L. E o L vai de quanto a quanto? Vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Lembre que a gente está definindo L como sendo o tamanho da haste. A haste tem comprimento L maiúsculo. Então eu tenho que fazer essa conta aqui. Então eu já sei quanto é que é dm, eu posso substituir aqui dentro. Eu substituo, aí fica assim, ó. No lugar de dm, eu botei lambda dl. Coloquei também os limites de integração, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, porque eu agora estou usando a variável L. E no lugar de R, eu coloquei o L, que é a mesma coisa. Muito bem, coloco o lambda em evidência, porque a gente falou que o lambda é uma constante. Aí eu tenho uma integral simples, a integral de L ao quadrado. Aí muita gente já sabe que a integral de um monômio, você soma 1 a potência e depois divide pela própria potência. Então, o 2, eu somo 1, vira 3, e aí eu também divido por 3, tá? Então, fazendo a integração aí, eu tenho agora lambda L ao cubo sobre 3, onde L vai ser avaliado no limite superior, e depois eu vou subtrair essa mesma expressão com L avaliada no limite inferior. Então eu vou avaliar nos limites e fazer a diferença para a expressão. Então, se eu substituo, vai ficar bem assim, ó. No lugar do L, eu botei L sobre 2. O primeiro, mais L sobre 2, que é o limite superior. O segundo, menos L sobre 2, que é o limite inferior. Eu faço a diferença, então tem um sinal aqui de diferença entre esses dois valores. Tudo aqui que é constante fica aqui na frente multiplicando, que é o lambda sobre 3. Muito bem. Se eu elevo o cubo aí, então vou ter L maiúsculo ao cubo dividido por 8. E o menos com o menos vai ficar um mais. Então, fazendo essa simplificação, eu vou ter o seguinte, ó. Lambda sobre 3, L ao cubo mais L ao cubo, dividido por 8, porque 8 divide os dois termos. Então, eu coloco logo em evidência. Muito bem, então agora eu posso fazer a simplificação. Eu vou ter o seguinte, ó, o 8 multiplica o 3, vai para 24.
Eu somo L ao cubo com L ao cubo, eu tenho 2 vezes L ao cubo. Simplifico mais um pouco, e aí eu tenho lambda sobre 12 vezes L ao cubo. Mas não é usual você apresentar resultado em termos da densidade linear. A densidade linear está definida nessa questão, porque a densidade é constante como sendo m minúsculo sobre L, que é a massa sobre o comprimento da haste. Então, a massa da haste dividido pelo comprimento da haste. Então, eu posso substituir aqui. Se eu substituo, o que acontece? Ó, eu vou ter m ao cubo sobre L ao cubo, não é isso? Eu vou ter m, aqui ó, eu vou ter m sobre L vezes L ao quadrado. O L, vamos voltar um pouquinho. Deixa eu desenhar isso para vocês, que talvez fique mais fácil. Só para não ter dúvida. Eu abri um caderninho aqui. Então, a gente tem a expressão lá, ó. Naquele ponto, o momento de inércia ficou assim, ó. I é igual a 1 sobre 12 lambda L ao cubo. Onde eu sei que o lambda é igual a massa sobre o L maiúsculo. Então, posso substituir aqui. Se eu substituo, vai ficar 1 sobre 12. Aqui eu vou ter m sobre L maiúsculo multiplicado por L ao cubo. Então, esse L corta com o cubo aqui e fica o quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 12 m L ao quadrado. A razão que eu fiz essa conta são várias. Primeiro, eu já fiz essa conta várias vezes aqui, então você já percebeu que ela é importante. Então, eu posso cobrar de vocês, numa segunda avaliação, que vocês me deem um momento de inércia de uma haste em alguma situação específica. Então, eu recomendo que você saiba fazer esse tipo de conta. Outra razão é para você olhar a estrutura da resposta. A gente vai fazer outras questões desse tipo agora, variações dessa conta, e você vai perceber o seguinte: todas vão conter a massa da haste, vão conter o tamanho da haste ao quadrado, e o que vai mudar é justamente esse número aqui. Então, esse número, o 12, vai aparecer, um dozeavos, né? Vai aparecer diferente em cada uma das expressões. Então, você vai se acostumando, e você vai ver também que na nossa tabela de momentos de inércia de objetos diferentes, você vai perceber também esse padrão, que de um objeto para o outro, geralmente os dois termos aqui se mantêm constante. O que muda é justamente esse coeficiente numérico a partir aqui na frente. Então, para você não estranhar as expressões, ok? Então, voltando aí, eu vejo então que meu resultado vai dar 1 dozeavos de m vezes o tamanho da haste ao quadrado. M é a massa vezes o momento de inércia elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, isso aí foi como eu obtive essa expressão. Claro, o momento de inércia depende do eixo de rotação. A gente vai ver isso, a gente está explorando nesse exercício, justamente, como é que depende do eixo de rotação, como é que muda essa conta, tá? Então a gente vai ver isso. Muito bem. Então, voltando aqui ao problema, a gente já fez esse da esquerda. Meu resultado foi 1 dozeavos m ao quadrado. Agora eu vou fazer o do centro, o item B. Esse aqui é nosso objetivo. Então, quero fazer esta questão aqui. Essa a gente já fez, né? Quero fazer justamente desse resultado aqui, ó. Só lembrar o seguinte, aí é uma situação técnica. Então, o resultado deu o quê? 1 sobre 12 ml ao quadrado. Tem um detalhe assim que você tem que ficar atento. L é o tamanho da barra. Tá? Mas a questão foi dada em termos do raio traçado pela ponta circunferência.
Então fique atento quanto a isso, porque você pode precisar substituir. Então, a haste dividido por 2 vai ser justamente o tamanho do raio que está dado aqui embaixo. Então, se eu for substituir, olha o que acontece. Eu vou no lugar aqui, ó, tá? Fazer a substituição de L, tá? Por 2R. Então, se eu isolar o L aqui, o L isolado, 2 passa para a direita multiplicando. Então, no lugar do L maiúsculo, eu vou botar 2 vezes R. Então, eu coloquei, ó, L maiúsculo, 2 vezes R. E eu vou agora elevar ao quadrado. Vai ficar 4 vezes R ao quadrado. Vai dar justamente essa expressão aqui, com 4R ao quadrado. Aí você vê que o 4 corta, o 12 corta aqui. E eu tenho aqui a expressão, a mesma expressão de uma inércia, dada em termos do raio do giro, né? Então, ela fica assim, ó, 1/3 de mr ao quadrado. Essa expressão eu também tirei logo na primeira aula que a gente falou de uma inércia, tá? É 1/3 de mr ao quadrado. Então, essa é a forma com que essa expressão conecta com a expressão que aparece na tabela. Então, a tabela, por ser padronizada, vai dar o momento de inércia em termos da massa e do comprimento da haste. Então, isso é padrão. Segundo item agora, eu quero fazer esta questão aqui, o item B. Tá? Então, o que é que muda? Tá? Então, a gente vai seguir os mesmos passos. O que vai mudar é justamente na hora de botar o limite de integração, em vez de botar de menos L sobre 2 até L sobre 2, eu vou começar aqui do centro. O centro é a origem dos eixos, então vai ser o 0. Então, meu intervalo de integração vai ser de 0 até L maiúsculo sobre 2. Então, vamos fazer essa conta aqui. Ok? Que vai dar justamente, então, você vai ver como é que isso funciona. Muito bem. Então, a gente quer fazer justamente aquela conta de que I vai ser simplesmente a integral do DI. Isso é muito automático. O DI é o dm vezes R ao quadrado, ok? Daqui de cima, né, você vê que você pode, então, passar para o L, né? Então, o R, tá, ele vai daqui até aqui. Então, eu não coloquei limite de integração no R ainda, eu vou fazer a substituição. Então, o dm é lambda vezes o dl. Então, eu vou ter a integral de lambda vezes o dl multiplicado por R ao quadrado, que eu vou usar como centro. Lembra que a gente tem um objetozinho aqui, e essa distância é a distância de integração. Então, tanto faz se chamar de R, que é a distância em que ele roda, então ele vai rodar justamente de uma circunferência de raio menor que R maiúsculo. Então ele vai rodar, note que isso aqui é uma circunferência perfeitamente redonda. Tá? Então tá aí, ó, esse R aqui vai ser a mesma coisa que meu L de integração. Então meu L é essa distância aqui. Muito bem, então vezes L ao quadrado. Coloco o lambda em evidência, arrumo o integral para parecer com o do cálculo lá, e aí eu faço a integral, que vai dar então lambda sobre 3 vezes L ao cubo. E agora eu posso olhar os limites de integração. Eu vou sair de 0 até L maiúsculo sobre 2, é o meu limite. Então eu vou avaliar isso entre 0 e L maiúsculo sobre 2. Fazendo a substituição, eu vou ter lambda sobre 3, L sobre 2 elevado ao cubo, menos, substituindo o limite inferior, 0. Ó, a diferença está bem aqui. Então, quando eu elevo ao cubo aqui fica 8 vezes 3 vai dar 24. Então, meu momento de inércia, passando aqui para a direita, tá? Então vai ficar assim, ó, lambda sobre 24 L ao cubo. Então, L ao cubo. Deixa eu botar um 3 mais bonito aqui. Pronto. E aí o lambda é N sobre L, então vai dar 1 sobre 24
M vezes L ao quadrado. Então você vê que tem aquela estrutura, ó, aparece o M L ao quadrado e só muda esse número aqui que ficou 1 sobre 24. Tá? Muito bem, então eu já tenho o momento de inércia do item A, do item B, falta o item C. Então, a gente vai guardar essa expressão aqui, ó, que é justamente a que a gente vai estar utilizando para... Não precisa repetir tudo, né? A gente pode pegar a expressão a partir daqui, porque eu vou só mudar os limites de integração no item C. Então, se eu passo aqui para o item C, eu tenho justamente essa situação, então eu vou ter o momento de inércia, o I, tá? Ele vai ser igual a, lembrando a expressão lá, foi lambda sobre 3 vezes L ao cubo, avaliado de... Agora olha o que acontece, o ponto inicial é bem aqui, o ponto final é bem aqui. Eu sei que bem o limite superior, ele é L sobre 2. Então, o limite inferior, note que é a metade disso, né? Metade da distância aqui. Então, eu vou dividir essa distância por 2. Então, vai dar L sobre 4. Então, é meu limite inferior de integração. Então, o limite inferior é mais L sobre 4, até o limite superior, que é L sobre 2, também positivo. Aí você pode substituir. Então, você vai ter lambda sobre 3, abre colchete, eu vou ter L sobre 2 ao cubo, menos L sobre 4 ao cubo, fecha. Tá? Simplificando aqui, então eu vou ter lambda sobre 3, multiplicando, aqui vai ficar L sobre 8, né? Então vai ficar L ao cubo sobre 8, menos, aqui fica L ao cubo, 4 ao cubo vai dar 64, né? Então eu vou fechar aqui, então essa diferença aqui vai dar, usando o MMC, né? Então vou multiplicar aqui o denominador por 8, o numerador por 8, vou subtrair 1, então vai dar lambda sobre 3, 7 sobre 64, depois de fazer o MMC, L ao cubo. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 4, 2, vai 1, então vai dar 192, 7 sobre 192, multiplicado por, fazendo a substituição do lambda, eu já sei que vai dar ml ao quadrado, eu já me acostumei com o resultado, vai dar um número aqui, vezes ml ao quadrado. Então você vê que o momento de inércia, eu não posso dizer assim, divide pela metade, ou anterior, que vai ser suficiente. Não é. Cada um eu vou ter que calcular, vai ter um número diferente aí. Note então que tive 3 resultados bem diferentes uns dos outros. Okay? Então aí fica aí formas de calcular. Agora eu vou daqui a pouco falar sobre uma forma diferente de calcular isso aqui, que pode ser mais simples, né? Que não tenha tanta integral, que seja mais simples de fazer, especialmente se eu tiver uma tabela de valores conhecidos. Muito bem. Então eu já fiz o A, fiz o B, já fiz o C também. Tem um outro item que pede o seguinte, eu deixei em aberto: determine o momento de inércia e a energia cinética armazenada em cada um dos 3 casos. Considere a densidade linear de massa como sendo ρ igual a 1 kg por metro e R como sendo 1 metro. E considere que a velocidade de rotação é 2 voltas a cada segundo. Então vamos voltar aqui ao nosso... Então pega aí o item A, B e C e faz a conta mesmo, para você ver quanto é que dá. Muito bem. Então eu vou ter o seguinte, para o item A, eu vou ter o seguinte, o momento de inércia do item A, o I, foi, se eu não me engano, 1 sobre 12 m vezes o L ao quadrado, ok? Muito bem. Então, lembre que
o L é o tamanho da haste, né? Então, se R é 1 metro, a minha haste tem 2 metros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 12 vezes a massa da haste. Então, eu posso calcular. Aí tem diferentes formas de fazer. Você pode fazer de uma forma ou de outra. O ρ, então eu tenho a massa da haste, é a densidade, vezes o tamanho da haste. Então, eu vou colocar aqui com o tamanho como sendo um Lzinho com a linhazinha. O tamanho a gente já sabe quanto é que é, 2 vezes o raio, né? Então, não vou nem usar esse símbolo. Vou colocar lambda vezes 2 vezes o raio. Então, a densidade é 1 kg por metro multiplicado por 2 vezes o raio. Então, o raio é 1 metro, 2 vezes o raio vai ser 2 metros. Então, meu resultado vai ser, então, o metro corta, eu tenho 2 quilos de haste. Você deve ter feito isso de cabeça bem rapidinho, então só estou registrando aqui para você ver como é que é a conta. Então, vezes 2 quilos. Se você quiser fazer de forma diferente, mais ágil, fique tranquilo, pode fazer. E L é o tamanho da haste, então é 2 metros elevado ao quadrado. Então, meu momento de inércia vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8, então vai ser 8 sobre 12. A unidade, presta atenção, é quilograma, que multiplica metro ao quadrado. Não tem apelido, não tem unidade do SI independente para momento de inércia. Fica assim feio mesmo. Quilograma vezes metro ao quadrado, não tem problema. E 8 sobre 12 é 0,75. Se você quiser fazer a conta numérica, multiplicado por m ao quadrado. Aí você pode repetir esse processo para o B e para o C. Tá? Agora, pede-se também, pediu o momento de inércia e pediu também a energia cinética armazenada em cada um dos casos. Então, eu sei que a energia cinética... Deixa eu botar como K, fica melhor, eu prefiro. K, que é a energia cinética, vai ser 1/2 do meu momento de inércia multiplicado vezes a velocidade angular elevado ao quadrado. Então, a velocidade angular é igual a 2π dividido pelo tempo de uma volta, o tempo de um período. Então, meu ômega-i vai dar 2 vezes π dividido pelo período, 2 voltas a cada segundo. Então, quanto é que é um segundo? Desculpe, quanto é que é uma volta? Eu já dei até a resposta. Bem, quanto é que vai dar? 2 voltas a cada segundo. Vai demorar quanto cada volta? Meio, não? Meio segundo, exatamente. Então, você estava atento aí, né? 0,5 segundos. Então, isso aqui é 1/2, 2 sobre multiplicando, fica então 4 vezes π. É a mesma coisa. Então, eu posso substituir aqui, então eu vou ter 1/2 de 0,75 quilogramas sobre metro ao quadrado. Vou separar aqui minha conta. Vezes a velocidade angular, que vai ser igual a 4π ao quadrado. E aí você vai ter o resultado aqui. Então, eu estou multiplicando aqui. Essa expressão aqui está toda junta. Ok? Então, aí você pode fazer a conta você mesmo. Já dá para quase fazer aqui, né? Vai dar 3/2. Vai ter 4/3, né? De vezes 10, 40 sobre 3. Deve dar a resposta, deve ser isso. Aproximadamente 40 vezes 3. Ou 40 sobre 3. O que mais você pode fazer é a conta para comprovar. Muito bem. Então, você pode repetir isso para B e para C.
tá? Então você já tem todas as ferramentas para calcular o momento de inércia e a energia cinética em cada uma das 3 situações. Faça isso, viu? Faça isso depois. Muito bem. Teorema dos eixos paralelos. Rapaz, eu achei aquilo complicado, não simpatizei muito com aquilo. Vamos fazer de uma forma diferente. Qual é a forma diferente aqui? Vou pegar o item C, que foi justamente o mais complicado. Você tem aí, ó, uma barrinha aqui que está dando volta aqui. Tá? Então, é esse movimento aqui. Está dando volta em torno do eixo, tá? O eixo onde está o vetor, né, a velocidade angular. Então, o momento de inércia desse objeto, e repare o seguinte, ó, observe que esse objeto guarda energia cinética de rotação, por 2 razões. Porque gira em torno do eixo ômega, mas também porque gira em torno de si mesmo. Então, lá no início, a gente falou, olha, nessa situação aí, como o eixo do giro, o eixo de rotação, não está sob o centro de massa, então você pode decompor o movimento em 2 movimentos. Um movimento, tá, em torno do eixo, definido por velocidade angular, né, e outro movimento do objeto em torno de si próprio. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer, então, que eu posso fazer assim, ó, esse momento de inércia aqui é igual à soma de 2 contribuições. Uma, como se toda a massa desse objeto tivesse em um único ponto no centro de massa. Então, ó, eu estou dizendo aqui, ó, o centro de massa está aqui, é onde está essa bolinha aqui. Eu botei novamente uma bolinha grande para você poder enxergar a bolinha, mas imagine aí uma massa pontual. Por que eu quero uma massa pontual no lugar do centro de massa? Porque a gente já viu, em toda a mecânica, que os objetos se movimentam como se toda a sua massa estivesse concentrada no centro de massa. Isso foi nossa hipótese lá no início na cinemática. A gente viu e depois a gente confirmou essa hipótese várias vezes. Então, toda a massa, né, como se estivesse ali no centro. Tá? Então, eu peguei a massa dessa barrinha aqui e coloquei em uma massa pontual aqui. Então, vai ser a soma do momento de inércia dessa massa pontual dando volta aqui, ó. Então, vai ser o momento de inércia desse objeto é igual ao momento de inércia do movimento do centro de massa e também somado com o momento de inércia do movimento do objeto em torno do seu próprio centro de massa. Então, ó, esse objeto vai estar girando com a velocidade angular igual em torno do seu próprio eixo. Aí por que isso é legal? É o seguinte, o item A dessa questão foi justamente determine o momento de inércia de uma haste que gira em torno do seu próprio centro de massa. Então eu já sei o resultado, posso usar aqui. Esse item de cá, eu também sei fazer a conta, é só a massa vezes o raio ao quadrado. Então, é muito rápido fazer essa soma. Então, tá aí, ó. O porquê que chama teorema dos eixos paralelos é um nome meio esquisito. Porque está dizendo o seguinte, essa ideia aí vai ser válida para muitas situações. O único limitante vai ser a questão de como é que o giro se dá. Então, disse o seguinte, ó, que esse eixo aqui, que é o eixo em torno do que a bolinha, em torno do qual a bolinha gira, ele é paralelo, tem que ser paralelo ao eixo de giro aqui, ó, da haste em torno de si própria. Ou seja, o giro da haste tem que estar confinado ao plano do movimento. Então, não valeria, por exemplo, essa conta que eu estou fazendo, não valeria se esse giro dessa haste fosse, olha aqui no dedinho, ó, nessa situação aqui, ó, se estivesse rodando assim. Enquanto ela está rodando no plano, tudo bem, mas se ela rodar fora do plano, aí não vale o que eu estou fazendo, só vale se ela estiver no próprio plano. E ela está no próprio plano aí. Então, eu posso somar essas 2 parcelas. E como é que fica isso? Você vai pensar assim, olha, eu tenho aqui, ó, observe, tá, que R aqui, pela questão, foi definida como 1 metro, tá, para o item C, foi 1 metro. Quando eu considero o centro de massa está no meio dessa haste aqui, né, então eu vou ter o centro de massa, vai estar localizado bem aqui, ó.
Isso quer dizer o seguinte, se isso aqui é 1 metro, bem aqui a metade, o centro de massa, então, está a 75 centímetros a partir do eixo. Então, ó, essa distância aqui é justamente 1 metro menos 0,25, que vai dar 0,75. E o tamanhozinho da haste aqui, ó, então, se a haste é... O tamanho da haste, eu vou até consertar aqui, ó, o tamanho da haste, ela é 0,25. Confere? Deixa eu deixar só assim, ó. Fica melhor. Então eu tenho aqui, ó, o tamanho da haste é 0,25. Ok? Muito bem. Aí eu posso fazer então a minha conta. A minha conta vai ser o seguinte: o momento de inércia vai ser igual a o momento de inércia do centro de massa, que botei como sendo I', que vai ser o que, ó? M. Ok, vamos lá. Então tem o seguinte, eu vou ter o momento de inércia dessa situação, vai ser o momento de inércia do centro de massa, que eu falei para vocês, é simplesmente M, pelo raio aqui, ó, que é 0,75 ao quadrado, fica fácil, e desse aqui em torno dele próprio, então vai ser 1 sobre 12, M, o tamanho da haste elevado ao quadrado, que a gente já calculou isso aqui no item A. Então pronto, acabou. É bem mais rápido do que aquelas outras contas que eu fiz. Então o item C eu consigo resolver rapidamente. Fica aí para vocês estarem fazendo e estarem testando isso, para ver que de fato funciona. Ok? Então isso é o teorema dos eixos paralelos. É o seguinte, na indústria, nem sempre as coisas vão rodar em torno do centro de massa. Nas máquinas, as peças são feitas com outros requisitos em mente. Então, nem sempre isso vai acontecer. Acontece que a gente já criou várias tabelas de momento de inércia para situações específicas. Então, eu posso combinar isso usando o teorema dos eixos paralelos para poder dar conta das rotações da indústria, que são plurais. Ok? Então, o teorema dos eixos paralelos, onde eu pego e decomponho o movimento do giro em torno, né, do centro de massa, o centro de massa se movimentando, e outro, o giro em torno do próprio centro de massa. Então, se eu decomponho dessa forma, eu posso somar os dois, vai dar meu resultado. Ok? Você então, poderia dar exemplo desses outros casos? Aí é fácil assim pensar, qualquer situação assim que você pensar, você pode fazer isso. Então vamos olhar a tabela aqui. Quer ver? Você tem aqui à direita tem uma placa, tá vendo? Ok? Compare essa placa com a placa da esquerda. Essa placa daqui, ela vai estar girando em torno aqui do seu centro aqui, tá vendo? Já essa vai estar girando em torno da sua borda aqui. Imagine que essa placa da direita seja uma pá de um gerador de energia com base em águas, aquelas rodas que você usa para a água cair e rodar, né? Então observe que ela estaria posicionada, né, no final de um aro. Então, para uma roda d'água, você tem vários aros, eu posso colocar aqui no desenho que fica mais claro. Então, digamos, ó, eu tenho o seguinte, aí qualquer situação de giro você vai poder decompor ela. Então, ali a gente falou o seguinte, ó, eu tenho aqui uma placa, tá? E essa placa, eu tenho um momento de inércia para um eixo que passa bem aqui, ó. Isso quer dizer que ela vai rodar assim, esse ponto aqui, ele vai se movimentar, ó, rodando em torno desse eixo, aí eu tenho lá o momento, tá? Então, esse ponto aqui, ele roda assim. Esse ponto de cá faz a mesma coisa, roda dessa forma. Então é assim que ele roda. Agora, eu tenho um momento de inércia para essa situação padrão. Aí eu vou lá e encontro uma roda de água. Vou desenhar aqui uma roda d'água simples, tá? Onde essa placa aqui, ela está posicionada bem aqui, ó.
e eu tenho um aro que segura ela a uma certa distância. Aí, por alguma razão, eu preciso saber a energia cinética armazenada na rotação desse... Eu quero gerar energia, né? Então, eu tenho que saber quanta energia cinética eu vou armazenar na rotação dessas placas, por exemplo. Note que essa placa, quando ela vai rodando, ó, ela vai passar por essa posição. Ela vai passar por essa posição. Ela vai passar por essa posição. Assim por diante. Então, eu tenho aí o seguinte, ó. Se eu penso só nela, eu posso olhar. Digamos que ela seja com a massa distribuída uniformemente. Então, o centro dela vai rodar assim, ó. Vai rodar por aqui, passando sempre no centro. Então, eu vou ter um momento de inércia devido a essa rotação, onde essa distância aqui eu vou chamar de R, tá? Então, eu vou ter um momento de inércia, vai ser decomposto. Primeira parcela vai ser, se eu penso na massa da placa, eu vou ter a massa da placa vezes R ao quadrado. Mas eu vou ter um termo que vai ser do giro da placa em torno de si própria. Então, olha esse centro aqui, tá vendo? A placa está na horizontal. Daqui a pouco, ela já está a 45 graus. Daqui a pouco, ela está a 90. Daqui a pouco, ela está a 135. Aí, ó, 180. 225. Aqui depois 270, né? Aí vai rodando até chegar lá de cá. Então, ela está rodando em torno de si própria. Então, eu vou aqui na tabela e vou dizer, olha, quando ela roda em torno aqui, nem precisa pegar do centro de massa, eu vou pegar de cá, ó, eu vou imaginar aqui, ó, esse ponto, para eu poder usar aquela expressão. Aí eu tenho que enxergar essas coisas. Eu vou colocar, ó, esse ponto como sendo giro. Então, isso que eu estou falando vale não só para o movimento do centro de massa, mas qualquer dois eixos paralelos. Por isso que chama eixos paralelos. Eu dei um exemplo, o exemplo está focado no centro de massa do objeto. Mas aqui eu posso usar, por exemplo, qualquer dois eixos. Então, o teorema dos eixos paralelos vale para qualquer dois eixos paralelos. Sempre é possível fazer isso. Então, como eu tenho a expressão para justamente o giro em torno dessa posição, então eu vou considerar o movimento desse objeto. Então, eu vou tirar esse raio aqui. Deixa eu apagar ele. Vou reduzir ele um pouco, para poder aproveitar a expressão. Então, eu vou reduzir para cá. Esse vai ser meu R. Eu vou considerar aqui, ó, o movimento desse ponto. Ó. Vou botar uma linha mais forte, para você poder ver. Pronto. Agora, eu posso usar aquela expressão, porque eu estou usando, ó, eu estou usando o movimento desse objeto aqui em torno aqui, e vou também colocar aqui essa parte. Então, eu vou ter 1/3 de MA ao quadrado. Então, vai 1/3 de MA ao quadrado. E assim, eu posso fazer para qualquer situação. Muito bem. Então, eu posso usar a tabela. Note que a tabela tem várias figuras diferentes. Então, lembra que eu te falei que elas são parecidas? Ó, quando você considera um cilindro, tá, rodando em torno do seu centro ou da ponta, ó a diferença, ó, I é igual a 1/12 ml ao quadrado, I é igual a 1/3 de ml ao quadrado. Note aqui que mudou foi justamente o coeficiente multiplicador. Aqui também, ó, você vai ter parte da geometria com M, mas o que é distinto aqui? O coeficiente. Note que também mudou, né, essa expressão aqui, isso faz parte da conta. Então você tem parte da geometria, a massa e o coeficiente aqui na frente, ó. Parte da geometria, a massa, coeficiente na frente. Todos eles têm essa estrutura. Então você vai acostumando. Então, claro que são mais similares para classes de objetos e mais diferentes entre as classes. Mas todos têm essa estrutura de coeficiente, parte da massa, depois a parte da geometria, onde geralmente envolve um quadrado. Por que envolve um quadrado? Porque a unidade, tá, da mão de inércia vai ser quilogramas metro ao quadrado. Então todos têm que ter um quadrado aqui nas coisas que têm dimensão espacial, obrigatoriamente. Muito bem. Agora eu queria resolver
Então fica para vocês verificarem, tá? Para aquela situação C, vocês fazerem a conta. Pode fazer para B também, vai funcionar também. Então vocês podem conferir o resultado. Aqui exemplo, tá? É um que coloquei no final da última aula. É essa a razão principal que a gente está estudando momento de inércia. É para poder comparar essas duas situações. Eu tenho aqui, ó, um cilindro oco e aqui um cilindro sólido. Eu boto eles em uma rampa, na mesma altura em relação ao solo. E as rampas são idênticas, com o mesmo ângulo aqui. Aí eu solto esses dois objetos, esse cilindro e o cilindro de cá. Então, ó, eu coloquei um desenho do cilindro para você ver como é que ele é tridimensional, e aqui também. Então, um oco, outro cilindro sólido. E aí solto os dois. E a pergunta é, qual é que chega aqui na base com a velocidade maior? Então, eu quero saber qual é que chega na base com a velocidade maior. Então, para fazer isso aqui, eu vou considerar algumas coisas que são simplificadoras. Primeiro, eu vou imaginar que ele roda, mas não desliza. Isso quer dizer o seguinte, que o cilindro vai ter um ponto de contato com a rampa a cada instante. Se isso é verdadeiro, então a velocidade com que ele roda vai estar vinculado à velocidade com que ele desce a ladeira. Então isso é essencial para a minha resolução. Ele não desliza. Eu só vou cobrar a situação onde o objeto não desliza. Você vai ter matérias profissionalizantes que vão olhar situações diferentes, onde você tem rotação, onde tem ponto de contato e tem um deslize, né, nesse ponto de contato. Aqui não. Situação mais simples sempre. Muito bem. Se o objeto não desliza, então a energia é conservada. Então, por que eu quero que ele não deslize? Porque eu não quero perder energia, porque eu quero aplicar a conservação da energia para justamente esse objeto descendo aqui a ladeira. Se ele não desliza, também é verdadeiro. Então, I, a velocidade, tá, de translação, aí, de descida na rampa, vai ser igual a velocidade angular vezes o raio do objeto. Então, isso vai ser justamente eu já mostrei um diagrama aqui em outra hora onde eu explicava por que isso é verdadeiro, tá? A gente pode olhar aqui, fazer um desenho rápido, como é que isso funciona. É o seguinte, eu vou pegar a superfície plana aqui só para a gente poder desenhar aprumado. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Vou imaginar que eu tenho uma superfície e eu tenho então um objeto rodando essa superfície, tá? Então, o que acontece? O centro desse objeto vai andar a uma velocidade v. Como eu falei que não desliza, então isso quer dizer que em relação à superfície, esse ponto aqui está parado. Se esse ponto está parado, o meio está a velocidade v, então quer dizer que esse ponto de cá anda a uma velocidade 2 vezes v. Isso que quer dizer andar sem deslizar. Então, a velocidade de cada ponto, tá, aqui ao longo do eixo, tá, vai ser dado... Deixa eu até melhorar esse desenho um pouquinho. Fica vetores assim que parecem um triângulo. Cada vetor aqui, ó, vem até esse ponto, aí tem a pontinha bem aqui, ó, nessa linha. Embaixo, 0, aqui V, aqui 2V. Aqui, por exemplo, seria o quê? Seria 3 meios de V. Aqui eu teria metade de V. Então, cada ponto do objeto aqui tem uma velocidade diferente. Então, isso é usado só para explicar o que a gente quer dizer aqui com não desliza. Se aquela condição é verdadeira, a velocidade sempre vai ser ômega vezes R, tá? Por que que isso é verdadeiro? A velocidade ó, vai ser, eu tenho o raio do objeto, né? Então vai ser 2π vezes R, uma volta inteira, a cada período de rotação.
Então, eu posso arrumar isso aqui como sendo 2π sobre t maiúsculo, que multiplica r. E a gente já falou que 2π sobre t é justamente a minha velocidade angular. Então, fica aqui novamente V igual a ômega-r, provado aí para essa situação. Muito bem. Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu vou aplicar a conservação da energia. A conservação da energia, a gente sabe como é que funciona. A gente diz o seguinte, a energia total vai ter uma parte cinética e vai ter outra parte que vai ser energia potencial gravitacional. Nessas situações, a energia fica constante, porque não tem dissipação, não tem deslize, não perde por atrito. Muito bem. A energia cinética pode agora, essa é a novidade, pode ser quebrada em duas parcelas. Uma, a energia cinética de translação, outra, a energia cinética de rotação, mais a energia potencial gravitacional. Somados tem que ser igual a constante. Se isso é verdade, quando eu somo essas três parcelas, a situação de a bolinha está aqui em cima, vai dar a mesma constante que eu somar as três parcelas quando a bolinha ou o cilindro está aqui embaixo. Ok? Então é justamente isso que eu quero fazer. Então, quando eu penso assim, eu vou dizer o seguinte, olha, aqui em cima eu estou soltando essa bolinha a partir dessa posição, então não tem energia cinética, ou seja, nessa posição, a energia total é simplesmente toda potencial. A energia potencial vai ser igual a mgh, onde h vai ser a altura do centro do objeto em relação aqui à base. Ok? Muito bem. Você pode até tomar. Aqui, na verdade, eu tomo. Deixa eu mostrar aqui para ficar claro. Quando eu tenho aqui uma rampa e eu boto uma bolinha aqui e eu digo que essa altura aqui, tá? Ela é H, ela vai ser, na verdade, não em relação ao solo, eu vou estar imaginando que esse é o centro de massa, e o movimento de centro de massa vai ser assim, ó, que ele vai andar paralelo aqui, e vai chegar até a base. Então, chega aqui na base, o centro de massa vai ser, ó, essa bolinha aqui. Vai ser o centro da bolinha. Então, ó, essa altura é justamente a que eu chamo de H, tá? Muito bem. Então, eu tenho mg vezes H, vai ser a altura em que é de deslocamento vertical do centro de massa do objeto. Ele vai chegar aqui na base. Okay? Quando chegar aqui na base, ele perdeu energia potencial gravitacional. Não tem mais. Agora, toda a energia dele é cinética. Lembrando que essa energia cinética vai ter duas parcelas. Vai ter energia cinética de translação, mais uma energia cinética de rotação. Muito bem. A energia cinética de translação vai ter isso é igual a 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado. Essa massa está onde? Está no centro de massa do objeto. E a energia cinética vai ser quanto? Vai ser 1/2 do momento de inércia e a velocidade angular em torno desse centro de massa. Qual vai ser a diferença aqui desse item da esquerda e da direita? O da esquerda, o momento de inércia pela tabela, é a massa vezes o raio ao quadrado. A direita, que é o cilindro sólido, eu vou ter 1/2 da massa, R ao quadrado. Então, agora eu posso partir para resolver essa questão. Muito bem. Então, lembre aí, eu tenho o seguinte. Um objeto vai descer uma rampa, ele vem dessa posição até essa posição, onde o deslocamento vertical vai ser justamente o H, que é a altura do meu plano inclinado. Muito bem.
Então, eu posso dizer o seguinte, olha, nessa posição, toda a energia total, é simplesmente energia potencial gravitacional. Nessa posição, toda a energia vai ser cinética. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, a energia se transformou. Então, a energia antes, se você quiser pode até botar um primozinho aqui, que é antes e depois. Vai ter que ser igual a energia depois, porque ela se conservou, né? Então, eu vou ter isso aqui. A energia potencial gravitacional, eu sei quanto é que é mg vezes h. A energia cinética tem dois termos, é 1/2 da massa, velocidade ao quadrado, mais 1/2 da inércia, velocidade angular ao quadrado. Aí, tem uma coisa que corta aqui na equação? Nada corta, Virgem Maria. Mas eu sei o seguinte, que a velocidade V é igual a ômega que multiplica R. Ou seja, a velocidade angular vai ser V sobre R maiúsculo. Eu posso, então, substituir. Isso aqui vai dar, então, 1/2 da massa, velocidade ao quadrado, mais 1/2 do momento de inércia. Ômega é V sobre R, então eu tenho V sobre R elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 1/2 da massa, velocidade ao quadrado, mais 1/2 do momento de inércia sobre R ao quadrado, vezes a velocidade ao quadrado. Muito bem, então aqui eu quero justamente essa velocidade. Então eu vou passar esse termo para a esquerda. Então vai ficar assim, ó, mgh menos 1/2 da massa. Não, nem vou poder fazer isso. Deixa eu fazer assim, ó. Tem que botar a velocidade em evidência aqui, vai ficar mais rápido para a gente fazer a conta. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui mgh vai ser igual. Vou multiplicar por 2 os dois termos. Então esse 1/2 sai daqui. Eu vou ter então m mais i sobre 2r ao quadrado r ao quadrado, tudo isso multiplicado pela velocidade ao quadrado. De onde eu tiro então a expressão para velocidade? A velocidade vai ser igual a 2 vezes mgh dividido pela a massa mais o momento de inércia dividido por 2r ao quadrado. Tudo isso eu vou tirar a raiz. Então, eu obtive aqui a velocidade. Então, a velocidade, quando chegar na base, vai depender do momento de inércia. Como eu tenho dois objetos com momento de inércia diferente, um é mr ao quadrado, o outro é 1/2 de mr ao quadrado, esse termo aqui vai mudar. Quer dizer o seguinte, a primeira situação onde o cilindro é oco, o momento de inércia é, vamos ver na tabela, não? É mr ao quadrado. Tá? No outro que é sólido, 1/2. Então note que esse momento de inércia aqui é menor. Aqui quer dizer então o seguinte, se esse número é maior, a velocidade é menor. Se esse número é menor, a velocidade é maior. Com o momento de inércia, tá, do primeiro objeto, o cilindro oco, tá, ele é maior, isso quer dizer que ele vai ter menor velocidade. Então, quem vai ganhar na corrida? O cilindro sólido. Ok? Então, depois faça a conta, substituindo os valores da questão e obtenha a velocidade específica em cada caso.
Ok? Então, eu fiz toda a questão para você aqui. Você tem, então, um resultado aqui. Você pode, então, estar comparando. E você pode imaginar que uma questão dessa pode trazer esferas, por exemplo, duas esferas diferentes. Então, uma forma de você saber se uma coisa está cheia ou está vazia, por exemplo, seria colocando, bem, se ela é oca ou não é, né? Tem que ter a mesma massa para você poder comparar. Se ela é oca ou não colocando em uma ladeira para rodar. Então, o objeto mais vai ter uma velocidade diferente, você vai poder distinguir os dois objetos. Alguma pergunta sobre essa parte aí? Ficou claro o nosso procedimento? A conservação da energia. Note que, novamente, a conservação da energia se dá a você preencher uma tabelinha daquelas. Então, você dizer como é que é a velocidade em cada ponto para um objeto que desce a ladeira, por exemplo. Então, aí o que vai mudar? Eu preencher uma tabela daquela, eu começaria aqui, todo com energia potencial. Se o objeto estiver parado, está parado, só tem energia potencial gravitacional. Quando eu solto, a energia potencial gravitacional só depende de H. Então, se eu souber a altura H, eu sei calcular a energia potencial. Se a energia é conservada, então a energia potencial para a posição onde está parado vai ser energia total. Então, eu preencho uma coluna inteira com energia total, porque nesse caso eu tenho conservação de energia. Aí o que vai mudar? Na hora de eu preencher a coluna da energia cinética, eu vou ter duas expressões. Eu vou ter duas colunas. Em vez de uma coluna, eu agora tenho duas. A energia cinética de translação e energia cinética de rotação do objeto. Aí eu vou ter, então, antes a gente só tinha energia cinética de translação, a gente não tinha energia cinética de rotação. A gente chamava de energia cinética, porque não tinha dois tipos. A gente não tinha estudado dois tipos. Agora a gente estudou dois tipos. Isso quer dizer que a gente vinha estudando em todo momento a energia cinética de translação. A gente vinha ignorando a energia cinética de rotação. Por que a gente ignorava? Porque os objetos que nós tratamos, eles deslizavam sem rodar. Então você tinha, por exemplo, uma caixa de uma rampa que desliza. Né? Então, ou se ele rodava, a inércia dele era tão baixa que podia desprezar. Isso é improvável. A situação mesmo estudada foi de os caixão, ou então um bloco que se coloca de uma rampa e desliza. Né? Desliza, por exemplo, com atrito. Então, essa é a situação. Note aí, então, que a gente tem, então, várias ferramentas para tratar várias situações diferentes. A gente tem ferramenta para tratar a situação onde eu tenho atrito, eu tenho ferramenta para tratar a situação onde eu tenho energia cinética de translação, a situação onde eu tenho energia cinética de translação e rotação, eu tenho ferramenta para tratar a situação onde eu tenho energia potencial gravitacional, eu tenho ferramenta para tratar onde eu tenho energia potencial elástica, por exemplo. Existem outras situações de energia potencial? Existem, sim. Por exemplo, se você está vendo, por exemplo, uma superfície acolchoada, então a forma com que ela responde a uma massa que impacta ela vai depender do cubo da deformação, né, do raio da deformação. Então, vai ter outras expressões lá. Mas essas são conhecidas, são exploradas. Então, sempre você vai ter uma expressão para energia potencial. Então, você consegue fazer a evolução do movimento. Pô, isso é essencial. Você está na mecânica, você quer saber como é que as coisas se movimentam. Né? A engenharia mecânica vai trabalhar isso, o movimento das partes, né? Que fazem as máquinas, né? Que fazem toda a transformação de energia de um tipo para energia de outro tipo, né? Energia térmica em energia mecânica, energia térmica em energia elétrica, assim por diante. Tudo isso aí vai estar no domínio, né, da mecânica, pelo menos a parte de movimento. A parte de circuito, olha, para ser sincero, não tem mais tanta separação entre as engenharias, não. Se você está assim, é tudo separadinho, poxa, nesse mundo aí afora tá tudo mesclando. Então, você já encontra as coisas bem misturadas. Em algumas instituições, as engenharias estão até, às vezes, juntando. Então, na minha instituição de origem, lá onde eu estudei, eu fiz meu bacharelado, lá não tem mais, por exemplo, engenharia elétrica e engenharia da computação. Isso aí virou uma única coisa. E depois tem a engenharia de eletromecânica, que é outra interface também, entendeu? Então, tudo isso aí tá mudando e é bom você ficar
esperto para essas mudanças, para essa evolução e está acompanhando. Você não vai poder escapar aí da parte elétrica e magnética e ter só a engenharia mecânica em si, né? Sempre vai ter uma interface. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi. no final da aula, posso dar a palavra para você? Pode, sim, pode. Valeu. Ok. Tá. Professor, sim. em relação à aula de amanhã, então a gente não faz apontamentos, é isso? É isso, amanhã, tipo assim, nós terminamos nosso conteúdo, eu vou estar disponível para tirar dúvida, entendeu? Eu vou usar esse horário para isso. Então, quem tiver dúvida, quiser conversar sobre tópicos, eu vou usar o horário só para isso. Eu não vou palestrar, eu vou dar aula sobre alguma coisa, tá? Vai ser uma aula livre aí, vem quem quer, vai ser tipo atendimento. Claro que o atendimento da sexta-feira está mantido também, tá? Então, da agora em diante, é concentrar aí no estudo. A gente está preparando então para a nossa avaliação, que a gente combinou que vai ser na quinta-feira, naquele esquema que a gente falou. Eu vou colocar uma nota no mural para estar lembrando vocês de como é que ficou, tá certo? E só para confirmar, professor. Sim. Diga de novo. Desculpa, professor, sair porque estava muito zoado aqui próximo. Tá. Só para confirmar, os apontamentos seguem como da primeira unidade, é isso? O senhor quer os Exatamente. exercícios, os conteúdos, tudo. Né? Exatamente. É uma ferramenta de estudo. Eu espero que quem está fazendo perceba como é útil você fazer os apontamentos e ter eles de forma organizada e até passar eles a limpo, se precisar. Então, essa é uma ferramenta de estudo que eu espero que vocês levem para a vida, quem está fazendo. Tem algumas poucas pessoas que eu conheço que não anotam nada. Eu considero essas pessoas gênios, né? Eu não sou assim. Eu anoto minhas coisas e tenho meus apontamentos e vou olhando e consultando conforme eu preciso. A maioria das pessoas é assim. Muito bem. Então, minha gente, muito obrigado aí. Diga. Perdão interromper, mas vai haver lista de presença